episódio de 1 ano do podcast Antes da Consulta. Olá, João, tudo bem? Tudo bem, Eduardo. Você tá bem quente, né? Demais, hein? Muito calor, muito quente. Precisamos de chuva. Urgente. Tem alguém que faça dança da chuva? Só em desenho animado, né? Acho que não funciona, né? João, nós temos um prazer imenso de receber o nosso convidado de hoje. E eu fico muito orgulhoso, é meu colega de turma, tá? E que faz um trabalho fantástico. Acabei de saber, tem uma casuística de mais de 1.500 pacientes tratados por Covid. Que legal. Dr. Fábio Gabas, a lenda, podemos assim dizer, né? Seja muito bem-vindo à edição de 1 ano do podcast Antes da Consulta. Reunindo informações sobre saúde física, mental, espiritualidade na saúde, para trazer algo que, reunido, pode realmente transformar a vida das pessoas. E aproveitando, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Laboratório Santa Rita e Mercavejo. Fábio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast Antes da Consulta. E eu queria que você contasse para a nossa audiência o que é medicina integrativa. Quem está pronto para essa nova medicina? Opa, bom, primeiro eu quero mais uma vez aqui agradecer e parabenizá-los, viu? Porque eu acho tão bonito a gente ver pessoas como vocês que têm essa ousadia, essa coragem de criar um programa como esse, que traz para as pessoas informações úteis, que pode realmente ter um impacto positivo na saúde, na qualidade de vida, né? Uma grande alegria. Vamos para 26 anos de formado esse ano e fiz a residência oficialmente na área de ultrassonografia, onde eu trabalhei por um bom tempo até com ultrassonografista, mas desde sempre, desde 2002, eu comecei com estudos nessa área integrativa. E 2003, no final do ano, eu já estava com um consultório em São Paulo. Então, integramos isso, não excluímos nada, não é... a gente tem que tomar cuidado, porque dá a impressão, quando a gente fala de uma medicina que era considerada alternativa, hoje a gente fala, né, não alternativa, mas uma medicina integrativa mesmo. Mas quando se fala de algo alternativo, parece que nega o outro, né? Não, o outro não serve. E claro que serve, é fantástico, somos super amigos e favoráveis à medicina como ela funciona. Queremos agregar algo novo. Integrar com a medicina convencional e agregar algo novo. O que é esse algo novo? Primeiro, esse entendimento de que o corpo não é somente uma máquina, não é um robô. Você tem elementos aí que você consegue integrar. Primeiro, integrar todas as partes físicas. Você não tem um coração separado do intestino. Você não tem um cérebro separado também da sua flora intestinal. Você não tem um rim separado do fígado. Então, o corpo ele é uma máquina em que tudo trabalha em colaboração. Quando você mexe num aspecto, você está mexendo nos outros todos. Então, ter essa visão integral do nosso corpo já é um grande passo, né? Então, não somos contra a especialidade, mas a especialidade tem que ser complementada com um profissional que entende esse indivíduo como um todo para promover um trabalho que seja efetivo ainda mais para o nosso paciente. E também integrar os aspectos mais sutis, porque nós podemos dizer que as emoções interferem na saúde, certo? Que o seu corpo mental, o tônus mental daquele indivíduo, como que ele vê a vida, como que ele naturalmente responde às adversidades, também tem impacto na sua saúde física. Então, integrar também os aspectos emocionais, mentais, e por que não falarmos de uma integração com os aspectos espirituais, uma vez que sabemos que o padrão de crença do indivíduo, a conexão que ele tem com algo maior, a conexão que cada um de nós tem com um propósito de vida que vai além de nós, sabidamente traz benefícios para a nossa saúde física, para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade. Então, é integrar tudo isso. E eu costumo colocar a cereja do bolo quando a gente fala de medicina integrativa, que é reconhecer a integração homem-universo, né? O ser humano com o universo. Nós não somos um ser, um bicho separado do sol, das estrelas, do mar, dos outros planetas. Eu entendo que é uma malha única. Quando você reconhece essa unidade, isso traz um senso de grandeza, um senso de participar de algo tão grandioso e belo, que também faz muito bem para nós. Então, essa seria uma definição de por que a gente chamamos de medicina integrativa. Legal.
Eu sou médico de família, de formação, e também tem muito disso, né? Da conexão, do atendimento da pessoa de uma maneira integral. Então, nós temos essa linha em comum. E, Fábio, o médico, quando termina a faculdade, ele vai fazer, né? Todo mundo sabe que faz uma especialidade, ele vai fazer uma residência médica. E a medicina integrativa, para você se tornar um especialista nessa área, que curso você precisa? Você já tem residência médica, é uma pós-graduação? Legal você ter perguntado isso, João, porque quando a gente fala de um médico integrativo ou medicina integrativa, não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Nós estamos batalhando para isso, porque hoje já existem algumas pós-graduações lato sensu, com aprovação pelo MEC desse termo, né? O medicina integrativa. Então você faz uma pós-graduação em medicina integrativa, mas não é uma especialidade reconhecida pelo CFM. Antigamente, na minha época, né, 21 anos atrás, quando eu comecei com essa área, era garimpar no mercado que tinha um curso ali, chamávamos, lembra, ortomolecular, que você fazia um curso de suplementação, antioxidação, bioquímica, enfim, você tinha uma série de cursos que traziam um entendimento dessa visão mais holística do ser humano. E hoje, como já é muito conhecimento acumulado ao longo desses tantos anos, e somado a outros países, Estados Unidos, tem uma série de associações, né, médicas grandes, cada vez maiores, ligadas a esse trabalho de promoção de saúde. Porque é uma mudança, João e Eduardo, é uma mudança de paradigma, né? A gente vê uma medicina convencional, ela é mais focada no quê? Na realização de diagnósticos e fazer os tratamentos com as ferramentas disponíveis, sejam drogas da indústria farmacêutica, cirurgias, radioterapias, quimioterapias, etc. Quando a gente fala da medicina integrativa, a gente já coloca uma visão assim, não é diagnóstico e tratamento de doença, é um trabalho de predição e promoção de saúde. Predição, prevenção e promoção de saúde. Então é um conjunto de avaliações que me permite predizer, né? Avaliação de estilo de vida, desde sono, atividade física, hábitos alimentares, toda a bioquímica laboratorial bem aprofundada, testes genéticos, se forem necessários, para a gente poder entender como está esse indivíduo e predizer, através dessa correlação de dados, se esse indivíduo está, por exemplo, predisposto em que grau para uma doença cardiovascular, para um AVC, para um câncer, para um diabetes. Então, é um trabalho mais preditivo e preventivo. Onde também algo que difere em termos de paradigmas é que a medicina é uma coisa assim. Você tem uma queimação no estômago, e o que você faz? Você vai no médico e fala, doutor, tá me queimando aqui, quando eu como arde, tá queimando, tô com azia. É mais ou menos um tratamento muito semelhante, né, para a maioria dos pacientes. Você vai lá usar um omeprazol, um pantoprazol, alguma coisa do tipo. Então, é aquele chamado one size fits all, né? Quer dizer, um tratamento serve para muitas pessoas. Já nessa visão integrativa, cada indivíduo é único. Então é um trabalho muito individualizado, onde essa dor do estômago vai ser entendida assim, se tem a ver com uma mudança de flora intestinal, se é uma intolerância alimentar que precisa mudar, é aquela lactose, aquele excesso de glúten, por exemplo, que está incomodando, se tem alteração, realmente uma desbiose intestinal, que é a alteração da flora intestinal e da permeabilidade daquele intestino, se você tem ali, se é a ansiedade mesmo, que você vai aprofundar e fazer algo mais individualizado, cada um com o seu trabalho. E também podemos dizer que a gente usa medidas mais simples para prevenir e promover do que medidas mais caras, que é tratar depois que já acontece, né? Então esse é o trabalho. Então eu hoje sou professor nas duas pós-graduações de medicina integrativa. Temos na Uberlândia da Uniub, na Universidade de Uberaba, e temos também em São Paulo. E está crescendo muito o número de colegas que buscam, porque você pode associar a sua prática clínica. Eu sou um endocrinologista, um cardiologista, um mastologista, um médico familiar, e você agrega esse curso para trazer mais ferramentas para esse trabalho de promoção de saúde para o seu paciente. Fábio, eu queria voltar um pouquinho no tempo e explorar a sua vivência e experiência com pacientes acometidos por Covid-19. Vivíamos uma pandemia com falta de informação científica, né? Não havia um amadurecimento científico para dizer A é melhor que B, A mais B é melhor que tudo. E particularmente no nosso país vivíamos uma dicotomia, né? Uma corrente falava faça isso, a outra faça aquilo. Então era muito difícil. Realmente.
E quando você fala, puxa, eu tenho uma experiência de mais de 1.500 pacientes tratados, um número muito baixo de óbitos, e lembra-se, era uma doença que matava muita gente. Sem dúvida. Então eu queria que você contasse o quão importante foi usar desses conhecimentos, usar de toda essa expertise da medicina integrativa para reverter essa situação, para dar esperanças para essas pessoas. Muito bom. É isso, a nossa abordagem aqui, tanto aqui em interior Catanduva quanto em São Paulo, e não foi fácil mesmo, viu? Porque você imagina, nós éramos de certa forma tinha uma busca muito grande de pacientes querendo esse tipo de tratamento, que acreditavam nisso, até de certa forma no limite da nossa capacidade de atender, né? E ao mesmo tempo bombardeado por uma série de colegas e partidos políticos também, né? Que perseguiam esse tipo de abordagem que nós nos colocamos como nós cuidamos, nós tratamos, nós não cruzamos o braço e fala toma dipirona e vai para casa, né? E foi muito criticado, a gente entende, isso faz parte de todo o processo, mas trouxe para nós muito cansaço, mas uma satisfação muito, muito grande. Também um certo aperto no coração, porque gostaríamos de ter dado mais atenção para mais e mais pessoas e dado o limite, né, da pessoa. O Fábio tem o seu limite e gostaria de ter podido servir mais naquele momento lá, momento de dor de toda a humanidade, muita gente sofrendo, perdendo parentes queridos, né? Mas a abordagem integrativa é muito clara e baseada em muitos trabalhos. Não adianta falar assim, puxa, mas não tem um trabalho gold standard. A maioria da medicina não se baseia em trabalho gold standard, né? Não daria para basear. É um percentual pequeno, estamos falando de menos de 10% que é gold standard que nós fazemos. Você tem num momento desde crise, que não tem nenhuma alternativa, por que não experimentar coisas que sabidamente não fazem mal, né? Mas infelizmente eu senti que essa pandemia teve um aspecto muito político envolvido, muito partidário, muito paixão, que atrapalhou e a ciência ficou em segundo plano. A ciência ficou claramente em segundo plano. Para mim, rasgaram livros de infectologia e imunologia, foram rasgados da cara das pessoas, da cara dos profissionais, como dizendo, não interessa, não quero saber isso aí. O que interessa é o que a gente quer ver acontecer, por interesses, de novo, políticos, financeiros, etc. Né? E assim, infelizmente, o mundo caminha, né? Mas não quero entrar nesse mérito, porque isso não é da minha área, né? A minha expertise foi utilizar tudo que a gente conhece de saúde, de como fortalecer o imunológico, como melhorar a condição anti-inflamatória desse paciente, como melhorar as reservas desse indivíduo para que ele pudesse combater uma doença como aquela. Então a primeira coisa que a gente fez foi pedir para que as pessoas começassem um tratamento de fortalecer o seu imunológico no início da doença. É a primeira coisa. Quanto mais cedo, melhor o prognóstico. Então, quando você pega o indivíduo no início e você fortalece o sistema imunológico dele, usa terapias antivirais. Então, por exemplo, tem um dos produtos que a gente utilizou bastante, que é a nitazoxanida. Ele é um remédio utilizado para a verminose, a nitazoxanida, mas se você ler a bula, você vê que ele trata rotavírus, entre outras viroses. Ele está na bula dele, o efeito. E, de fato, numa dose um pouco maior que a usual, ele tem um efeito, sim, que foi testado em laboratório e viu em trabalhos publicados, inclusive, que o tempo de recuperação era bem mais curto de pacientes que utilizaram dessa terapia, metade do tempo. Isso aí foi publicado na época. E associado a, por exemplo, níveis mais elevados de vitamina D, isso aí ficou mais do que claro. E eu convido as pessoas que têm problemas de virose a perceber numa dose mais elevada de vitamina D o efeito que isso tem. Óbvio que tem que ser acompanhado com o seu médico, conversa com o médico, porque não é uma terapia que qualquer um chega e faz por conta. Tem que ter acompanhamento médico. Isso é fundamental deixar claro aqui, porque é errado a gente deixar aqui para as pessoas que pode simplesmente ir na farmácia comprar por conta própria e sair tomando. Tem que ter acompanhamento. Então, eu estou compartilhando a minha experiência médica, né? Com vitamina D, com vitaminas antioxidantes, com zinco, com quercetina, com alguns xaropes específicos, né? Especialmente o Bisolvon. Tivemos excelentes resultados. E numa fase inicial, até como anti-inflamatório, chegamos a usar a colchicina, tá? Enfim, um arsenal mesmo de produtos. Tem um produto homeopático que chama Oscillococcinum, não sei se vocês já ouviram falar, tem uns tubetinhos, que tem uma ação antiviral bem poderosa. Então, tudo que tínhamos ali, que sabíamos que
que não traz nenhum malefício. Primeira coisa era isso, ela disse que queria fazer experiência com coisa duvidosa, né? Já que é uma experiência. Então, testamos isso naquela época, não só eu, mas dezenas ou centenas de outros colegas no Brasil, que nós nos falávamos constantemente, trocando experiência, e todos tiveram resultados muito superiores à média, ao que as estatísticas nos mostraram, né? E uma das coisas importantes que a gente percebeu é que fase inicial de uma doença viral agressiva, especialmente aquela cepa de Manaus, a P1, que era uma cepa que o vírus era uma característica fusogênica, que ele sai do núcleo de uma célula e vai para outra sem ter que sair dela. Então ele fazia um estrago em massa, especialmente em pacientes com mais receptores para dihidrotestosterona, aquele paciente mais calvo, aqueles fortinho e calvo. Aí você, Eduardo, perigoso, hein? Porque o forte calvo, ele tem mais receptor para DHT, que é onde entra o vírus. Então, não utilizar imunossupressor no começo. E a gente viu muito isso. Primeiro dia de sintoma, entrar com corticoide. Isso aí nós somos claramente contra na fase inicial. Corticoide a partir do 6º dia, onde você teve uma queda da carga viral, e aí você vai entrar na fase inflamatória, aí você pode usar corticoide. Então, isso foi uma outra característica dessa visão integrativa que nós promovemos aí para os pacientes. Claro. O que me chama muito a atenção, trabalhando também nessa área, né, buscando a parte preventiva, promoção de saúde, muitos pacientes procuram. Você também deve ter esse tipo de busca no seu consultório. O paciente chega e fala, eu vim fazer prevenção. E na cabeça dos pacientes, fazer prevenção é ir ao médico e fazer exame. Se eu fiz exame uma vez por ano, prevenido. Você passa por isso também? E qual é o tipo de abordagem que você faz? Como conversar, instruir esse paciente de que não basta fazer exame? Que exames eu estou fazendo uma prevenção secundária? Eu já estou buscando uma doença, né? Eu estou rastreando uma patologia, mas o que eu devo fazer? A prevenção real está no meu dia a dia, na minha alimentação, na busca por uma atividade física frequente, diminuição do estresse, boas noites de sono. E como fazer o convencimento? O que a medicina integrativa traz para que a gente possa convencer esse paciente? Muito bem colocado, porque realmente, aliás, acho que até é uma coisa que os próprios colegas devem confundir. Quando você fala de fazer, por exemplo, um toque de próstata ou mesmo uma mamografia, que são exames fundamentais de serem feitos, mas quando a gente fala exame, é preventivo, né? Não, a palavra não é preventivo, é diagnóstico precoce. Exato. Eu vou lá fazer um diagnóstico precoce. Então, é bom? Não é bom, é ótimo. É importantíssimo fazer um diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo você pegar uma doença, um câncer de mama, por exemplo, na mamografia, você tem muito mais chances de recuperar esse paciente, de cura, inclusive. Então, mas não é prevenção, isso é diagnóstico precoce. E quando a gente fala dessa abordagem da medicina integrativa preventiva, você precisa um passo antes, que é a predição. Então, um trabalho preditivo, que é onde entra essa boa conversa, essa boa anamnese do paciente, para ver os hábitos dele, né? O que ele come, o que ele respira, o que ele bebe, né? O que ele se exercita, como é que ele dorme. Porque sono mesmo. Sono é algo que é totalmente menosprezado por todos. As pessoas acham que dormir é perda de tempo, né? Ficar dormindo. Imagina, dormir é o preço que você paga para ficar bem acordado. Não tem como escapar de um número. E quando fala número bom de horas, estamos falando de mais de 7 horas, 7 horas e meia, pelo menos, que estamos falando de 5 ciclos de 1h30, né? 7 horas e meia, que é um ideal para realmente termos os benefícios extraordinários do sono, que são inúmeros, não vamos entrar nesse detalhe, mas só para dizer que é uma anamnese aprofundada, para a gente entender realmente o estilo de vida. Os exames laboratoriais, como você falou, não são eles os preventivos, como você bem colocou, João. Eles trazem essa análise que, cruzando com esse estilo de vida, você faz uma análise preditiva e aí sim eu posso fazer prevenção. Quando eu falo de uma análise preditiva, por exemplo, não é algo que eu aprendi na faculdade. Eu não sei como é que está hoje, mas pelo que eu ando conversando com os colegas recém-formados, continuam não ensinando, e é algo que eu já baixei pelo menos alguns milhares de trabalhos publicados e indexados na internet, mostrando, por exemplo, correlação entre homocisteína com PCR, com ferritina, com fibrinogênio, com hemoglobina glicada, o quanto isso aumenta o risco do infarto em tantos anos.
E muito pouco, eu não me lembro, Eduardo, ter aprendido assim, olha, checa a homocisteína, cruza isso com o valor de PCR, veja o fibrinogênio, veja a hemoglobina glicada, e quais os parâmetros, como interpretar essa correlação. Não aprendi isso, não sei se você aprendeu, ou se eu faltei na aula. Não faltei nessa aula. Porque às vezes a gente escapava de umas aulas, né? Nossa turma era boa para escapar de aula. Né? Mas, enfim, não aprendi isso e não tô vendo ensinar como abordar preditivamente exames laboratoriais. Aliás, muito pelo contrário, essa crença de que pedir exame é bobagem. Vai que estupidez ficar pedindo exame. O cara pede exame, que tonto. Quer dizer, parece que você é tonto que está pedindo exame. Óbvio, você não sabe o que fazer, é tonto que pede mesmo, né? Agora, quando você sabe o que fazer, ele pode te dar uma série de parâmetros preditivos e dizer, olha, querido, você não tem nada hoje no teu coração? Não tem nada, sinto bem, fiz o meu eco, tá normal, fiz meu teste de esteira, tá lindo, fiz cintilografia, tá todo perfundido o meu coração. Tá, você faz um teste de esteira da normal, não tem o chamado infradesnivelamento, quer dizer, não tem alteração no teste de esteira. Faz um eco da normal, faz o colesterol deu normal, desce a escada do laboratório e infarta no térreo. Cansei de ver isso no laboratório que eu trabalhei em São Paulo. Tava tudo normal os resultados ali e infarta na escada do laboratório. Por quê? Porque essas avaliações, elas dão um parâmetro imediato, como é que tá agora. Mas, quando você entende esses parâmetros preditivos, que vai desde o estilo de vida associado a esses marcadores que a ciência hoje estuda e cruza, né? Você pode dizer, querido, você não tem nada mesmo. Realmente, concordo, os exames estão normais aqui, que lindo, você tá vivo. Mas olha, isso aqui diz pra mim que você tem um risco X% aumentado de ter alguma coisa cardiovascular nos próximos anos. Entendeu? Então, aí começa o trabalho preventivo. Primeiro é mostrar para o paciente isso. Fala, queridos, olha, você vai cair na estatística. Como é que tá a estatística hoje de infartos fulminantes por aí? Eu tenho um tio, lembra do Marcos, irmão do meu pai mais novo? Cirurgião plástico. Há 3 semanas atrás, fez ginástica de manhã, 62 anos, treinou, saiu, foi almoçar, deitou e não deu tempo dele falar, ai. Teve uma morte aí, um infarto fulminante. E se a gente olhar os exames dele preditivamente, você vai ver que tem indícios ali mostrando esse risco muito elevado, apesar de uma análise de uma angiorressonância, uma angiotomo, você vai ver que não tem nada entupido. Não tem, mas num processo inflamatório, com esses marcadores que eu citei, um desequilíbrio autonômico por estresse, você tem espasmo da coronária, e você tem só 50% da veia, das artérias ali disponíveis, o lumen de 50%. No espasmo, fecha, dá um infarto fulminante. Então a prevenção é conscientização, mostrar para o paciente para ele não cair na estatística, ele deve mudar, deve buscar uma nova versão dele, porque não adianta querer mudar só um hábito. É difícil você mudar um hábito. Muda o jeito de comer. Não muda. Muda o teu jeito de beber. Não muda. Você tem que despertar nesse paciente a importância dele viver uma nova versão dele. E o cérebro nosso funciona sempre em duas vertentes. Busca do prazer e fugir da dor. Então, assim, mostra o prazer nessa versão, vamos chamar 2.0. Olha que alegria você poder viver mais com a sua família, você ser exemplo para os seus filhos, você ter mais disposição e energia, você evitar essas doenças que 75% das mortes são por doenças crônicas que podem ser evitadas. 75% das mortes poderiam ser evitadas. Então, olha que alegria você poder viver mais com qualidade, tudo isso que eu estou falando. E olha, se não mudar nada, continuar nessa versão 1.0, é dor. É dor porque hoje a estatística do Canadá, que é compatível com todo o nosso ocidente aqui, é que o ser humano, em média, sofre 10 anos para morrer. Ai, que delícia, sofrer 10 anos e morre. E que os últimos 2 anos de vida você gasta, isso estudo de convênio, os últimos 2 anos dos pacientes, ele gasta mais dinheiro de convênio do que toda a vida dele antes. Por quê? Porque são 2 anos, os últimos 2 anos da população em geral é muito ruim, muita má qualidade. Então, você quer cair nessa estatística, é dor. Deixar um filho, um neto não acompanhar aí a vida de um neto, ver tanta coisa boa, viver sem dor, viver com prazer, viver com alegria. Puxa vida, não é possível que você não queira. Então, quer dizer, despertar, o nosso trabalho principal é dar exemplo e despertar nesse paciente o prazer que é essa versão 2.0, que se cuida mais, sem fanatismo, sem radicalismo. Porque não, nós vamos tomar nossa cervejinha assim, vamos fazer nosso churrasquinho, que isso? Não é radicalismo. Mas é saber equilibrar com atividade, com alimentação boa, com boa qualidade de sono, com trabalhos mentais, meditação, mindfulness, para equilibrar essa barulheira da nossa mente no automático. Então, é mostrar que existe a possibilidade de todos nós vivermos uma nova versão
que traz para nós uma outra qualidade de vida. Isso é a prevenção verdadeira. Perfeito. Fábio, o discurso é muito bonito, mas o paciente é incrédulo, né? O paciente muda quando ele sente a dor. É isso aí, é isso né? aí. Ele precisa. Eu queria que você falasse um pouco da importância da espiritualidade no reforçar, além dessas recomendações que você fez, que você mostrou, olha, se você não perder peso, se você não tiver uma atividade física regular, isso vai acontecer daqui a algum tempo. Como que a espiritualidade pode trazer esse paciente para o teu lado? Você pode aumentar o teu poder de convencimento. Boa, muito bom. E é verdade, o que você falou é absoluta verdade. O discurso é muito lindo, mas na prática você tem uma resistência muito grande, porque a coisa mais difícil para o ser humano é mudar. Por quê? Porque, sabe por que é difícil mudar? Porque, em média, praticamente todas as pessoas vivem no automático. O que eu quero dizer com automático? Nós já criamos nosso banco de dados de crenças, programações, condicionamentos, e nessa programação a gente vive no automático. O futuro é a repetição do passado. Então tá acostumado a comer aquilo que come, fazer aquilo que faz, estressar do jeito que estressa, ver o mundo do jeito que vê. Então, é um padrão. E dentro desse engessamento de crenças, condicionamentos e programações, é muito difícil mudar. Então precisa algo muito prazeroso que chame a atenção dele. Então, o cara fumava, obeso, aí ele conheceu um grupo de pessoas que pedalam de final de semana. E ele vai pedalar uma vez, fica tão encantado com aquilo que ele fala, meu, que delícia pedalar. E é incompatível pedalar com fumar e ser obeso. Então, eu vou mudar. Então ele muda por o prazer numa nova atividade. Ou, como você bem colocou sabiamente, Eduardo, é por uma dor muito grande. Né? Por exemplo, é difícil fazer uma mulher parar de fumar, mas normalmente, se ela engravida, por amor àquele fetinho na barriga, fala, não, eu vou parar porque é sacanagem, eu não vou fazer isso. Ou se tem um infarto e vai largar 2 crianças aí pra ser creva. Opa, se eu não parar, eu vou morrer. Então a dor geralmente gera um impulso emocional muito grande. Então a gente tem que saber trabalhar com essas duas frentes dentro desse trabalho de motivação. E a espiritualidade, ela entra como um pilar muito importante porque é muito mais fácil para você se cuidar quando você tá feliz. Quando você tá equilibrado. O indivíduo que ele tá feliz, é muito mais fácil ele comer melhor, ele praticar atividade, ele não querer o mal do outro, ele não ter raiva de ninguém, porque ele tá feliz. Né? E sem dúvida nenhuma, e eu estudo muito sobre a ciência da felicidade, e a gente vê alguns pilares muito importantes. Um é saber valorizar, reconhecer e cultivar emoções positivas, né? A gente tem técnicas para isso, saborear as coisas boas, transformar fatos em eventos, né? Você pega um fato, que nem eu tô aqui com você, Eduardo, quantos anos que eu não via, o João tendo a oportunidade de reconectar. Então, é um fato. Mas à noite eu falo, puxa, que legal essa vida, né? A gente reencontrar colegas de turma, e reconectar com colegas novos aí, e bater um papo legal. Quer dizer, transforma um fato num evento para que isso marque o meu coração. Então, quanto mais a pilha de emoções positivas, isso faz bem para minha felicidade. Mas não é só isso, porque senão eu fico buscando coisas que me dão prazer e é infinito. Eu posso buscar, né, você tem 2 carros, aí você quer 3, aí você quer 4 importados, aí você quer uma casa aqui, uma em Paris, uma na praia, e aí você tem a casa, você quer um avião de jato para te levar, o jato é pequeno, você compra um grande, depois você quer um foguete, depois você quer comer cérebro de macaco, porque não tem mais nada para encher. É infinito essa busca pelo fora. Sendo que a felicidade está dentro de você. Então nós temos 2 elementos importantes que a espiritualidade abraça tudo isso. Um é aprender a viver no flow, aprender a viver num estado mental de conexão, de presença. Porque isso que eu falei do ser humano ser refém das suas crenças é porque ele não está presente, ele está no automático. É o chamado modo default. É um modo em que o cérebro faz aquela barulheira e você é refém dos programas que estão dentro de você. Você não tem livre-arbítrio nenhum. Você vive repetindo aqueles padrões. E quando você pratica meditação, a oração, né, verdadeira, aquela que você acaba se elevando ao silêncio interior, muda esse modo de operação. Você sai do modo default e vai para o target mode. É um outro padrão de funcionamento mental em que nesse estado tem... para o tempo, sabe? É outra lente para você ver tua vida. Você tá mais aberto ao novo, você não tá engessado nos padrões antigos, você tem um canal de comunicação com uma inteligência muito maior. E esse modo é outra dinâmica de neurotransmissores, é outra maneira de você perceber a vida, porque não são os fatos que geram sofrimento, é a nossa percepção aos fatos. É como você percebe. Se você 10 pessoas na mesma situação, vai achar lindo, tu vai achar horrível, tu vai achar sofredor, ou tu vai achar que, tranquilo. Cada um vai perceber. Então, e essa percepção que gera o impacto em você, não é o fato em si.
Então, esse target mode, que é a espiritualidade, que é a oração, que é a meditação, que é a conexão com algo maior que você traz, é algo que te coloca num estado de flow, com menos barulho na cabeça. A sua mente ela é mais silenciosa, ela é mais presente, ela é mais aqui e agora. Ela vive nessa dimensão desse eterno presente, que é o que é. Você não está no passado e futuro, porque excesso de passado é depressão, e excesso de futuro é ansiedade. Então você vive mais no presente quando você pratica essas atividades, como a meditação, mindfulness, e isso está dentro desse guarda-chuva do que a gente chama de espiritualidade na saúde. E o outro aspecto, o outro pilar, além desse treinamento, é você tem estar envolvido com um propósito maior. É você fazer parte de algo, de servir, que é mais do que você. Você vive pelo bem de um meio, você vive pelo bem de outras pessoas. Suas ações trazem claramente benefícios para tantas pessoas que você cruza, ou que cruzam o seu caminho. Né? E tudo isso sempre permeado por algo que é fundamental, que faz parte do que a gente chama orar e vigiar, né? O orar é meditação, o vigiar é aquela atenção no que está acontecendo dentro de você. Porque quando vem dentro de mim um desejo de, nossa, agora eu quero chegar em casa, sei lá, o cara que come doce, né? E quero, nossa, vou tacar um doce ou um maço de cigarro ou uma garrafa de cachaça numa plena quinta-feira. Então, o vigiar, que é o você olhar, olha esse desejo acontecendo dentro de mim. Por quê? Que na verdade eu tô querendo por trás disso? Quer dizer, essa vigilância, essa análise do que tá acontecendo dentro de você muda a perspectiva, enfraquece tentações, enfraquece maus hábitos. Então, uma das coisas que a gente usa dentro desse conceito de espiritualidade é isso, o orai e o vigiai, onde esse vigiai consiste em você estar sempre atento no que está acontecendo dentro de você. E isso, João, vou te dizer, de novo, nós estamos usando em forma de discurso, mas na prática, o indivíduo que se sujeita a praticar isso, ele tem mudanças claras, porque o cérebro é plástico, e quando você pratica meditação, mindfulness e vigia, com um propósito maior, nós vemos em laboratório, ressonância magnética funcional, SPEC, etc., você vê em laboratório uma remodelação ali, um remodelamento de todos os circuitos cerebrais, que esse indivíduo se torna mais presente, mais feliz e com mais facilidade para mudança de hábito. Excelente. Fábio, ouvindo tudo isso, começou a surgir aqui um raciocínio na minha cabeça. Primeiro desafio da gente conseguir convencer o paciente sobre tudo isso, sobre a mudança do estilo de vida, sobre a prevenção. Outro ponto nós temos no outro lado da mesa profissionais muitas vezes médicos recém-formados ou mesmo médicos experientes, mas que não tiveram o conhecimento ou a própria formação e nem querem abordar esse paciente de uma maneira integrativa, independente da especialidade Sim. dele, porque é muito mais cansativo, porque demora, porque né, você tem que se dedicar mais. Mas paralelo a tudo isso, né? Entrando agora nessa parte da espiritualidade, a gente sabe que existem estudos publicados de pacientes que receberam uma oração e outros que não receberam oração. Esses da oração tiveram uma melhora maior do que o outro grupo, comparativamente. Tem estudos que mostram que 75% da busca por consultas terão queixas psicossomáticas. Com certeza. Ou seja, o que nós precisamos fazer na mudança da educação médica, ou ainda mais da educação em saúde, para que a gente possa alcançar esse modelo de atenção? Meu querido. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer, sabe? Porque, como tudo sempre muda, né? Tudo muda. Esse é um modelo... Porque, veja, nós estamos aí, eu estou há 21 anos com essa clínica, muito satisfeito, muito feliz com os resultados, e temos já aí relatos de centenas de milhares de pacientes que submetem esse trabalho integrativo com muito bons resultados. Claro que em todas as áreas nós vamos ter profissionais e profissionais, né? Então tem gente que faz um curso de um final de semana e aprende aí que vitamina é bom e sai dando vitamina achando que ele é um médico integrativo. E mal sabe ele a formação de pelo menos 2, 3 anos que você necessita para começar a entender o que é um verdadeiro trabalho integrativo. Mas, tirando esses casos, né? Eu acho que a reformulação, a mudança, João, ela tem que ser de consciência da humanidade, sabe? Porque
para nós aqui dessa sala, acho que é muito claro, né? Que deve ser agregado ao modelo atual, né? Tem que ter um médico especialista, claro que tem que ter. Né? Você não vai, por exemplo, o paciente chegando num acidente de carro com o baço rasgado, chegar para ele e falar, não, olha, vamos meditar e vamos tomar vitamina C. Meu, nada. Eu quero esses médicos fera que tem aí, graças a Deus, que vai ter essa abordagem, um quadro infeccioso grave, com uma sepsia. Você precisa de uma atuação e tá tudo lindo. Então, mas é muito claro para nós aqui, para muito e cada vez mais pessoas com essa clareza de que devemos agregar nesse modelo médico atual esse cuidado preditivo, preventivo e de promoção de saúde, colocar o foco na saúde, porque doença, ela não tem existência própria, assim como a escuridão. A escuridão não tem existência própria. Escuridão é menos luz. Quando você tem menos luz, manifesta o que a gente chama de escuridão, mas ela não tem existência própria. Eu não consigo pegar um punhado de escuridão na minha mão e ir num quarto claro, abrir minha mão e escurecer o quarto claro, né? Mas eu consigo com um punhado de luz na minha mão, num quarto escuro, eu abro a mão, eu clareio aquele quarto. Quer dizer, o que tem existência é a luz. A escuridão é a ausência de luz. Não tem doença, tem menos saúde. Então a doença é uma manifestação de menos saúde. Não adianta só eu combater a doença, porque eu já estou na ponta final. Quais são todos esses fatores daquele terreno, daquela condição daquele paciente, metabólica, funcional, de hábitos, de mente, de emoções, que contribuíram com menos saúde, cuja manifestação é o que a gente está chamando daquela doença. Então, eu tenho que atuar na doença, acho lindo, o Eduardo vai lá, arranca um tumor, porque se eu não arrancar um tumor, eu não consigo fazer mais nada. Primeiro eu arranco ali o que tem, que dá para arrancar. E junto, ou a seguir, eu cuido da saúde do paciente. Senão a chance de voltar é grande, porque eu não mexi na causa, não mexi no que levou o indivíduo a adoecer, né? Então, para nós é muito claro isso. Você espera teu carro acender todas as luzes do painel para você levar no mecânico? Já pensou um avião? Não, gente, vai tocando voo com esse avião. Vai voando. Na hora que ele dá um problema nas turbinas, ele cai, a gente vai lá e cuidar dele depois que patifou no chão. Não tem jeito. Não pode, você tem que prevenir. Então, tantas horas a gente faz aquela avaliação, aquela revisão, troca o que tem que trocar antes de dar problema. E um avião, o teu carro, você pode comprar outro. Teu corpo, não. Então, é muito óbvio que a gente deve mudar, acrescentar no modelo atual esse paradigma de cuidado com a saúde. Tem que ser educação no primeiro ano maternal. O seu corpinho, a importância de cuidar do seu corpinho, o que é que faz bem, o que é que faz mal. E não o que a gente vê, né, hoje sabidamente certos alimentos como açúcar causam câncer e doenças cardiovasculares, sabidamente refinados trazem esse mesmo problema, sabidamente embutidos. Os embutidos estão no mesmo degrau que cigarro na causa de câncer. Você pode entrar na Organização Mundial de Saúde, na pilar lá de câncer, o cigarro está junto com embutidos. Né? Só que você vai em hospitais que se propõem a tratar câncer e o café da manhã é leite com açúcar, com refinados, um pãozinho refinado com embutido. Então é um contrassenso total, né? O que a gente tá... Então tem que ter uma mudança de consciência, é começar a educar o ser humano para o cuidado com a saúde. Essa formação tem que entrar nas escolas médicas, mas o paciente ele está causando essa aceleração. Os pacientes estão buscando cuidar da saúde. Então eu acredito que vai acontecer em breve, né? Essa revolução, essa mudança, essa evolução da saúde, vamos chamar assim, onde o médico ele vai entender que ele tem a especialidade dele, ele é um gastrologista, ele é um endocrinologista, ele é um cardiologista, mas ele agrega o cuidado com a saúde. E óbvio que precisa mudar tudo, porque eu entendo perfeitamente um colega que tem que atender 80 pacientes num dia. Como é que ele vai ficar 1h30 com o paciente? Conversando, entendendo, não dá. Então o sistema não é favorável a um cuidado verdadeiro com a saúde. Então por isso que as bases todas precisam ser mudadas. Mas eu acredito que vai. Eu acho que é devagarzinho, tudo acontece. Não é rápido, né? O salto da medicina 1.0, que é a hipocrática, né, mais de 2000 anos aí, para 2.0, que foi no século XIX, quando descobriram os germes. Porque antigamente, antes de 1865, por exemplo, não tinha esse negócio que bactéria podia causar. Começou com Koch, lá com o bacilo de Koch, né? O Pasteur, o Lister. Começaram com essa história de micro-organismos causando doença. Aí teve um rapaz que chamava Semmelweis. Vocês já ouviram a história do Semmelweis? Ele disse assim, ele trabalhava no hospital, era médico, trabalhava no hospital, em que tinham partos à tarde.
E era um índice muito grande de complicações e morte das mães e dos fetos naquele hospital. E ele desconfiou que alguma coisa estava sendo transmitida dos médicos para as parturientes ali. E o interessante é que esses médicos todos de manhã trabalhavam fazendo autópsia, sem luva. Aí lavava, sei lá como que lavava suas mãos e ia pro parto à tarde. Então a complicação era enorme. E ele falou, alguma coisa que nós estamos transmitindo. Algum bicho, alguma coisa nós estamos transmitindo. Ele falou, sabe o que fizeram com ele? Excomungaram ele, caçaram e prenderam. Ele foi para um asilo, não deixaram ele trabalhar mais. Ele morreu sozinho num asilo em 1865, que é o mesmo ano em que o Pasteur propôs, pelas teorias dos micro-organismos, uma cirurgia estéril, onde todos os cuidados ali deveriam acontecer, e teve o maior sucesso. O índice de infecção foi extremamente baixo, de complicação extremamente baixo, e começou a medicina 2.0. Quer dizer, você imagina que coisa mais óbvia, né? Que você vai transmitir, você não pode infectar o teu paciente numa cirurgia. Mas antigamente era normal. Como hoje é normal você dar uma mortadela pro paciente com câncer. Entendeu? Então, lá na frente vamos rir disso, igual o Eduardo riu. Agora eu vou falar, gente, olha aqui que a gente fazia. Olha, o médico tinha 5 minutos para atender o paciente e passar aquelas droguinhas rápidas para tirar o sintoma e não investigar a causa. Coitado do médico, eu tenho pena do médico. A última pessoa que eu vou culpar aqui é o nosso colega, porque o sistema, ele tá engessado nesse modelo a favor do diagnóstico e tratamento só, né? E aí vem a medicina 2.0. Acontece que tá faltando agora 3.0, que é você cuidar e prevenir as doenças crônicas, porque, de novo, 75% das mortes são por doenças crônicas passíveis de serem evitadas, né? Tanto que a estatística do Steve Gordon, ele fez um trabalho e mostrou que de 1900 até hoje, tirando as 8 doenças infecciosas que mais matam, que caíram muito por causa de hoje advento de antibióticos e esterilizações, etc. Tirando as doenças infecciosas que mais matam, ainda morre o mesmo número de pessoas por doenças crônicas. Quer dizer, não evoluiu nada de 1900 até hoje a mortalidade por doenças crônicas. Por quê? Porque o foco não está em prevenção, em promoção de saúde, o foco é diagnóstico e tratamento. Então, eu tenho certeza que nós vamos ver, ainda vivos aqui nós, essa mudança, esse emergir dessa medicina 3.0. Se Deus quiser. Fábio, você falou com um brilhantismo da questão causa e efeito. O mundo passa por um momento de aumento de longevidade. As pessoas estão vivendo mais, né? A qualidade de vida é questionável, mas estão vivendo mais, né? É verdade. Como que a medicina pode ajudar esse envelhecer melhor, né? Porque envelhecer vai ter alguma doença. Não é impossível chegar aos 90 anos jogando bola, né? Raramente isso vai acontecer. Mas como a medicina integrativa pode interferir na dieta, no estilo de vida, na prática esportiva, para promover um envelhecimento, entre aspas, mais saudável. Isso. E você falou algum tempo de rastreamento. Então os rastreamentos, eles têm idades. Por exemplo, para câncer de mama começa mamografia com 40 anos. Se eu tivesse dinheiro por uma consulta com um médico como você, que idade eu deveria fazer essa consulta? Para que a partir daquele momento eu realmente mudasse de vida e tivesse um impacto muito positivo no resto de vida que eu ia ter pela frente. Olha, não tem idade. Tanto que eu atendo pacientes e bebês, né? Meus filhos, eu tenho 5 filhos, né? Uma de vai fazer 17 agora, 11 de abril. A Maria Vitória fez em janeiro 6 aninhos e os trigêmeos de 3 anos. E todos eles já fazem medicina integrativa desde sempre, desde que nasceram. Meus filhos, eles nasceram prematuros, 29 semanas, ficaram 60 dias na UTI. Você imagina, né? A agressão que não é pra criança ficar 60 dias longe da mãe, num ambiente barulhento, tem luz, tem toda hora cutuca daqui, cutuca de lá, infecções gravíssimas, Klebsiella, né? Todos ali, 2 dos 3 pegaram Klebsiella, quase morreram. Morreram e foram ressuscitados. Então, assim, eu tenho uma gratidão eterna, infinita ali aos colegas que cuidaram dos meus filhos lá, o Marcondes, a doutora Fabiana Subia, e o outro colega, o Marco Aurélio. Então, muita gratidão e toda a equipe ali que trabalhou, né, as enfermeiras. Então, muita gratidão eterna a todos eles lá. Mas são crianças que foram bem agredidas desde cedo pela necessidade daquele tratamento para sobreviverem, né? Então, é custo-benefício. Mas comparado, por exemplo, eles agora acho que eles tomaram, a gente um pouco, às vezes eu tenho a prática, né?
de ser muito criterioso no uso de certas drogas, né? Porque é muito de praxe, né? Criança, tá com uma tossinha, toma antibiótico, né? E tem hora que tem que tomar, gente. Antibiótico salva a vida, pelo amor de Deus, né? Última coisa que eu quero falar mal é de antibiótico aqui. Mas tem critérios. E todos os médicos sabem que tem critérios para isso, né? Graças a Deus, meus filhos são muito bem atendidos pela pediatra, que também é criteriosa nesse sentido. Então eu tenho o prazer de dizer que meus filhos, em 3 anos e pouco, tomaram uma vez antibiótico. Teve até outras recomendações, vale a pena, mas eu um pouquinho teimoso e tô em cima, né? Eu tenho esse privilégio de poder estar em cima, né? E não comer bola. Então ousei, e das algumas recomendações que tiveram, só uma vez que eles trataram mesmo com antibiótico nesses 3 anos. Comparado com os vizinhos da mesma faixa etária, que já estão aí em 3º, 4º, 5º ciclo de antibiótico, com a mesma idade, e já retiraram a amígdala alguns deles. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não vou esperar as crianças adoecerem para fazer. Minhas crianças tomam tudo isso que eu falo, que a gente fala aqui, que fortalece a imunidade, desde acertar a flora intestinal, por exemplo, um Epicor, que é um Saccharomyces que aumenta a imunoglobulina A de vias aéreas, Montelukast da vida, vitamina D, toda a linha de ômegas, DHA para nutrição cerebral, zinco, magnésio. Eles tomam tudo isso e comem comida boa. Lá em casa nunca entrou refrigerante, nunca tomaram. A Maria Vitória com 6 anos não sabe que é refrigerante. Se oferecer para ela, ela não vai tomar porque ela nunca não sabe. Então, sempre estimular, se exercitar, se movimentar. Então, não tem idade para começar. Quanto mais cedo você começar, melhor. Mas nunca é tarde também, né? Antes fazer alguma coisa com 60, 70, 80 do que não fazer nada, porque alguma coisa pode ser modificada quando você mexe nesse terreno. Mas como você bem colocou... e aí, quanto mais cedo, Eduardo, aí eu posso até dizer que hoje, para nós, é uma coisa, como você bem colocou... Fábio, praticamente impossível você pensar um cara com 90 anos tá jogando bola. Mas eu acho que num futuro próximo nós vamos ver isso também, sabe? Porque, como tudo evolui, eu acho que nós estamos chegando aí em tecnologias que vão realmente promover um ritmo de envelhecimento muito diferenciado. E que talvez tudo isso que eu tô falando aqui hoje, que teoricamente é novidade, talvez daqui a 20 anos já esteja obsoleto. E não tem problema, porque eu não tô aqui para impor esse método de hoje de suplementação e hábitos de vida. Porque pode ser que venha uma máquina que você entra dentro, ela corrige tudo e rejuvenesce. Né? Certamente, se a gente pegar nossos bisavós aí e falar o que nós vivemos hoje de tecnologias, não vão acreditar. Mas não, isso é impossível. Não é? É verdade ou não é? Vou falar que é impossível. E considerando que a tecnologia evolui exponencial, pode ser que daqui 20 anos nós não acreditaríamos hoje no que nós vamos ver daqui a 20 anos. Então pode ser sim que a gente entra numa máquina e ela vai lá dar uma comunicação com o vácuo quântico, traz informação de pureza que desdiferencia algumas células, promove ali uma informação como se tivesse um bebê ali reestruturando todos os tecidos e cura. Pode ser, né? Tudo é possível. Mas, de novo, o caminho hoje, o que nós temos para hoje é isso. Orar e vigiar. Seu estilo de vida, seus hábitos, né? Procurar um profissional que possa oferecer uma suplementação correta, para não fazer aventuras aí, besteiras, né? E ter uma razão para viver. Porque por que eu quero viver 100 anos? Ou 120? Pra quê? Eu acho que é muito importante, porque hoje em dia a saúde mental, de novo, né? Você tem aí nos jovens suicídio como segunda maior causa de morte. E a primeira causa de morte em jovens, no geral, é acidentes graves. Só que dos acidentes graves dos Estados Unidos, 40% é por overdose de drogas e álcool. Então, que alegria a pessoa tá com a vida dela chegar num ponto de se matar de tanto usar droga ou álcool. Então você vê que o grau de satisfação das pessoas está muito baixo. Por que viver mais? Eu acho que primeiro, ou junto, nós temos que despertar o ser humano assim, prazer em viver. Despertar uma condição de sentir essa felicidade, sentir a dádiva que é a vida e ter um propósito pelo qual eu acordo de manhã, que os japoneses chamam de Ikigai. Especialmente na zona de Okinawa, lá que eles vivem mais de 100 anos, todos têm o Ikigai, que é a razão pela qual eu saio da cama de manhã. Né? Eu não acordo só para trabalhar aquela vida, acordo, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas. Não. Eu acordo pelo meu Ikigai. É a razão pela qual eu vivo. Então não tem aposentadoria, eles não sabem que é aposentadoria, porque é até morrer. Né? Ikigai, definição, para quem não sabe, é assim, é que a tua atividade, o teu trabalho, ele seja a junção de 4 fatores. Primeiro, aquilo que você ama fazer, aquilo que você faz muito bem feito. Terceiro, o que o mundo precisa. E quarto, que você pode ser pago.
Então, a confluência desses fatores aí é o seu Ikigai. Então, quando você acorda de manhã e fala, puxa, não é que eu vou trabalhar no sentido de obrigação. É um trabalho sagrado, é um sacrifício, né? Sacrifício, é um trabalho sagrado de despertar e servir com a minha virtude. O que eu sei fazer? Eu sei fazer café? Fazer um café com alegria. Puxa, quem tomar esse café vai falar, uau, que café delicioso. Por quê? Porque tem o meu amor ali naquele café. Então não é o que você faz, é mais importante o médico, ou mais importante o engenheiro, o advogado, ou o lixeiro, não tem mais importante. É uma cadeia em que todos se complementam, e quando você faz aquilo com essa paixão, com esse amor bem feito, você sente-se bem. Então é uma razão pela qual eu vivo. Acho que esse é algo que também tem que ser educado às crianças desde cedo, essa inteligência emocional, esse saber cultivar emoções positivas, saber lidar com as emoções negativas também e cuidar da sua saúde, do seu corpinho, que é o seu maior patrimônio nessa vida. E vamos sim orar para que a tecnologia avance e possa nos curar dessas doenças, mas enquanto isso é o que tem para hoje. E um tema que foi muito debatido e até hoje gera muita discussão, vacina. Qual é a visão dentro da medicina integrativa, a sua visão enquanto médico, a visão do Fábio, das vacinas em termos gerais e depois especificamente da vacina para o Covid? Aí você tá querendo me complicar, né? A pessoa quer ser mamão com açúcar. Você achei que ia ser só conversinha boa, de espiritualidade, aí já começou. Não, eu vou falar minha opinião, né? Eu sou super a favor de vacinas. Imagina, vacina salva a vida, mas nós estamos aqui hoje vivos na humanidade, certamente uma das coisas que contribui são vacinas, né? Imagina, como é que eu vou falar mal de vacinas como um todo? Não, isso não. Agora, se você me perguntar se eu, Fábio, acho que essas vacinas de Covid são vacinas verdadeiras e que eficientes e sem efeitos colaterais, ou com poucos, eu acho isso uma farsa. E aí é uma opinião minha, né? Eu tenho direito de ter minha opinião, não tô impondo pra ninguém, não tô falando que eu sou o dono da verdade, tô falando que isso é certo, né? Tô falando uma percepção minha, porque primeiro que eu nunca vi você precisar de 5 doses e continuar pegando a doença normalmente. Nunca vi nenhuma vacina você toma 5 e continua pegando igual os outros, né? Segundo, já é bem parrudo aí as evidências de efeitos colaterais. E é muito interessante, eu vi que saiu no jornal, o maior jornal de Portugal, que é o... como é que é? Esqueci o nome do jornal lá. Isso aqui é da manhã. Uma coisa da manhã lá em Portugal. E saiu mostrando, olha, comprovadamente, o maior trabalho até hoje mostrando, as vacinas da Covid aumentam 3,9 vezes o risco disso, 2 vezes o risco disso, 7 vezes o risco disso. Essas doenças crônicas, tá vendo? Trombose, AVC, doenças autoimunes, Guillain-Barré, infartos, câncer agressivo. Então tem lá esse trabalho que foi publicado no Café da Manhã, acho que era alguma coisa da manhã lá do jornal. Só que vem assim no final, entre aspas, porém, não temos dizer que o custo-benefício da vacina é melhor tomar e submeter esses riscos do que arriscar pegar o Covid. Quer dizer, sempre vem aquela observação, né? Então você nunca vai achar e não vão falar mesmo, né? Então, né, de novo, a gente espero que um dia a verdade venha à tona. Hoje ela vai ser muito mascarada por interesses financeiros, políticos. E então eu tenho a minha opinião e quem concorda com a minha opinião, ótimo, né? Se não concorda também, ótimo, e tome quantas doses quiser, cada um da sua vida, cada um que se informe e faça aquilo que quer. Se me perguntar como paciente, eu tenho minha opinião, né? Agora, cada um faz aquilo que quer, não sou contra, né? Porque pode ser que amanhã venha dentro de uma ciência sem interesses e fala, não, Fábio, você que estava errado, porque na verdade, salva sim, e esse negócio de efeitos foi um exagero, não é bem isso, o custo-benefício, eu vou dar o braço a torcer, fala pra você, senhor. Então, gente, falei, mudei minha opinião. Acho que a gente tem que saber mudar a opinião, né? A gente tem que ter humildade de mudar a nossa opinião. Hoje, diante dessas evidências, não acredito. Agora, uma coisa que eu posso falar já com mais ciência por trás é essa vacinação para crianças de 6 meses a 5 anos. Por quê? Porque a disponível para as crianças é aquela Pfizer Baby da tampinha roxa. E se você pegar a bula dela, você vai ver que ela é da cepa de Wuhan de 2019. Já foram milhares de mudanças no vírus desde essa de Wuhan de 2019. Então você me desculpa, sem pôr uma vacina que sim, sabemos que tem efeitos colaterais comprovados, que não é bem estudada, que foi feita a toque de caixa, para uma criança, que sabidamente criança tem muito menos risco de mortalidade pelo Covid.
e você impor essa vacina, que é de Wuhan, que já são mais de 3 mil mudanças aí ao longo desses anos, querer achar que essa vacina funciona, isso aí, desculpa, isso aí pra mim é... Aí tá fora muito fora das... Aí tá batendo muito fora do bumbo, aí já não dá pra aceitar. Aí é demais, né? Mas fora isso, a gente respeita quem quer tomar, fica à vontade. Cada um que se estude, se aprimore aí e tome sua decisão. Você deixou bem claro que realmente uma decisão pessoal. É pessoal. Né? Toma se você se sente confortável. Isso. E eu concordo com você. Eu quero aproveitar o Fábio aqui para falar que ele é autor de livro, cara. Famosíssimo. E você sabe o que é escrever um livro? E pelo menos eu que nunca escrevi um livro. Já plantei árvore, mas nunca escrevi livro. E filho, né? Já tive. Não, agora só falta o livro. Eu acho que o professor que escreve um livro, ele está demonstrando a maneira mais bacana de ensinar, que é essa transmissão de conhecimento. Então, a gente teve muitos bons professores, o João também, de que é aquele cara que você aperta e ele dá a resposta. O professor não pode guardar para si o conhecimento. E quando você faz um livro, você deixa isso público, né? É explícito, né? É só ler o livro, né? Tá lá toda a minha vivência. Então, Fábio, eu queria que você contasse, você trouxe um presente para você. Quem sou, o que sou. E a gente teve também, eu vi no jornal que você lançou o livro, Despertando Vidas. Fuja das doenças do mundo moderno. Eu quero que você conte para nossa audiência quando teve o insight de sentiu necessidade de escrever um livro, né? E para quem é esse público leitor? Para quem deve ler? É a classe médica? É o paciente, a classe médica? É só o paciente? É o simpatizante da medicina integrativa? Quem que é o seu público-alvo? Legal. Esse livro, especialmente esse, Quem Sou, o que Sou, e ele tem muita informação do primeiro livro, porque eu tenho apêndices nesse livro que trazem informações técnicas nessa área da medicina integrativa, né? Então ele tá bem completo. Mas ele não é para médicos, assim, não é exclusivo para médicos, não é exclusivo para o público geral, não é exclusivo para... Ele é para qualquer um mesmo que tenha dentro do seu coração esse chamado assim, puxa, como será que é essa minha versão 2.0? O que eu posso fazer para sair desse padrão de condicionamentos que eu vivo, que tá me incomodando, que tá me deixando estressado, que tá me gerando doenças, que tá me deixando ansioso, preocupado, que não me traz uma paz, né? E o que eu posso fazer para melhorar isso? Como é que eu posso despertar dentro de mim essa versão que tem mais saúde, que tem mais alegria de viver, e ter a oportunidade de experimentar a espiritualidade, não pela ótica só religiosa, porque é muito lindo, a gente respeita todas as religiões, que todas têm facetas de uma verdade que vai tocar o coração de cada um do jeito que tem que tocar, então respeito todas as religiões, mas eu também vejo um público muito grande de pessoas cujas informações que recebem da sua religião, sentem-se bem, frequentam o lugar, gostam do convívio, mas dizem que a informação que recebem lá já não está satisfazendo plenamente, estão buscando algo mais. E a ideia desse livro é trazer consciência também, o que a espiritualidade nos conta há tantos anos, há tantos séculos, né? Então ela é uma oportunidade de abrir os olhos, abrir o coração para a espiritualidade numa outra ótica, e inclusive trazendo em paralelo o conhecimento científico que hoje, graças à física, graças à neurociência, a gente consegue complementar. Então ele é um livro para todas as pessoas que querem conhecer, buscar e saber como alcançar uma versão 2.0 de mais plenitude, de mais alegria, de mais saúde, e que vê o mundo por novas lentes, que vê o universo, que vê a criação por outras lentes que possam trazer para si um prazer muito maior de viver. Acho que esse é o público. Que legal. Bacana. Depois de terminar de ler, você... Te impresso, claro. Não, João, pelo amor de Deus, um livro para você também, ué. Bom, gente, o papo tá muito bom. Acho que, assim, o Fábio é inesgotável de conteúdo. Sim. Mas, infelizmente, nosso tempo tá acabando. Que pena. Uma pena. Pena Pois mesmo. Vamos ter que marcar a entrevista número 2 com ele.
Vamos, e depois você tem umas anedotas aí, cara. Umas coisinhas. Mas vamos deixar para os bastidores, o backstage. Fábio, cara, gratidão enorme. A gente mora numa cidade de 100 mil habitantes e há anos a gente não se via. Pois é, hein? É maluco isso, muito né, meu? Estranho, acho que muito a gente tá trabalhando muito. Né? Exatamente. E eu e o João, quando citamos o seu nome, ficamos muito felizes com o seu aceite, que foi pronto, que tem uma agenda bastante corrida e que se prontificou a se adaptar. Gratidão, cara. E como foi rica a sua participação. Eu acho que a gente acertou, né? Com certeza. Aniversário de um ano tinha que ser o cara. podcast com o Fábio Gabas, não podia ser melhor. Mas eu que fico muito feliz, o prazer é meu estar aqui com vocês, reencontrar o Eduardo, e conhecer melhor aqui o João, conhecer de nome. E espero que realmente esse conteúdo toque o coração, porque apesar das palavras, né, as palavras elas são relativas, elas já são a forma, né? Mas o meu ideal é sempre, por trás das palavras, carregá-las com a energia que está no meu coração, que é despertar nas pessoas essa vontade de se cuidarem, de melhorarem, de encontrar essa versão 2.0, de alcançar uma felicidade maior, uma plenitude maior de vida, viverem uma vida mais rica e que vale a pena ser vivida. E é isso que vem, né, que eu carrego de energia as minhas palavras. Então, se qualquer conflito com relação a informações, não precisa se preocupar com isso, eu não faço nenhuma questão que as pessoas acreditem na parte técnica das palavras, mas eu faço questão que sintam a energia, o amor que eu coloco nas palavras, para que cada um possa despertar o seu coração para algo mais. Legal. Excelente. Também, Fábio, só te agradecer por ter vindo aqui nesse nosso episódio comemorativo. Agradecer também a toda a nossa audiência, eu acho que todo mundo sai aqui enriquecido de conteúdo. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Laboratório Santa Rita e Mercavejo. E Eduardo, convido o pessoal também para dar uma entradinha lá no site, né? Com certeza, www.antesdaconsulta.com. Lá você tem acesso ao canal no YouTube, Spotify, Facebook e Instagram. Não deixe de ver esta entrevista com o Fábio Gabas e também as outras. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima. Abraço, tchau, tchau.